Muito bem, pessoal. Vamos para a nossa aula de introdução à cinemática. E para a gente começar a cinemática com o pé direito, é bom a gente falar sobre referencial. É necessário, por quê? Porque toda a cinemática ela vai ser baseada num referencial. Referencial, eu posso imaginar que é um ponto a que se compare tudo. Para você saber se um corpo está em movimento ou está em repouso, ou mesmo saber a forma de uma trajetória. Um exemplo rápido é que se eu pegar e movimentar esse giz, em relação a você que está em casa, você vai falar, poxa, Edu, esse giz está fazendo um movimento circular. Beleza, mas para mim, esse giz está em repouso, porque ele não está nem se afastando, nem se aproximando de mim. Ou seja, os experimentos na cinemática dependem de um referencial. Uma outra dica é que você pode imaginar olhos de um observador que observam aquele experimento. Tudo bem? Vamos usar o referencial, então, para entender o corpo na cinemática. O corpo ele pode ser classificado de duas maneiras. O corpo ele pode ser chamado de ponto material. Tá aqui, eu abreviei, ó, PTO, ponto material, ou corpo extenso. Ponto material ou corpo extenso. Diretamente, o que é ponto material? É o corpo que tem dimensões desprezíveis em relação ao referencial. E o corpo extenso é o corpo que tem dimensões notáveis em relação a um referencial. Por exemplo, um carro numa estrada de 100 km de comprimento. O tamanho do carro realmente é desprezível em relação àquela estrada. Agora, aqueles famosos exercícios, né, de um trem atravessando uma ponte, às vezes o trem é maior que a ponte. Então ele é um corpo extenso em relação à ponte. Um outro exemplo no quesito observação. Imagina que você está no alto de uma montanha. Aí você vê um carrinho lá longe subindo a serra. Você vê um pontinho. Pode até enxergar a cor, falar, nossa, é um carrinho vermelho. Mas você não consegue falar a marca do carro, o seu cérebro não consegue definir a forma, os detalhes do formato, do design do carro. Agora, se você chegar do lado do carro, aí ele tem dimensões notáveis. Você sabe o que é frente, atrás, o que é o lado direito, o que é o lado esquerdo. Então, ponto material, dimensões desprezíveis em relação a um referencial, em relação a um observador. E corpo extenso, dimensões notáveis. Outra coisa que depende do referencial é o conceito de movimento e repouso. Já dei no exemplo do giz, mas vamos insistir. De repente, em relação a você em casa, esse giz está em movimento. Para mim, ele está em repouso. E se eu colocar o referencial no giz? Imagina os olhinhos do observador. Imagina os olhinhos do giz. Se eu vou passeando com ele aqui, ele vai falar, nossa, o pessoal lá em casa está em movimento, mas o Edu está parado. Então, movimento e repouso também dependem de um referencial. O que é movimento? É quando o objeto troca de posição em relação ao referencial. Repouso é quando o objeto não muda de posição em relação a um referencial. Beleza? Outra coisa que costuma cair bastante é a forma da trajetória. A trajetória é o caminho do movimento de um corpo. E eu acho que o melhor exemplo é aqueles de vagãozinho de trem, né? Um vagãozinho de trem com um parafuso preso ao teto. Tá aqui o vagão. Vamos colocar aqui assim um parafusinho e esse vagão se movimentando para a direita. Vamos desenhar o vagão aqui no futuro, né? Tá aqui o futuro do vagão. OK? A grande questão é a seguinte, esse parafuso ele vai se soltar e vai cair. Aqui, nessa cena do futuro, esse parafuso ele vai atingir o chão. Pois bem, para uma pessoa que esteja dentro do movimento, esse parafuso simplesmente fez uma trajetória vertical para baixo. Agora, né, pode parecer estranho, mas pense a respeito, para uma pessoa que está fora do movimento, ela vê o parafuso começar aqui e terminar aqui. Então, esse parafuso ele vai fazer uma trajetória parabólica em relação a esta pessoa que está fora do movimento. Edu, por que uma trajetória parabólica? É que nem lançamento oblíquo. O que acontece? Esse parafuso, junto com o vagão, tem uma certa velocidade Vx.
e ela vai embora por inércia. O parafuso vai embora junto com o vagão, por inércia. Então ele sempre tem Vx, só que ele vai ganhando gradativamente uma Vy. Por isso que a trajetória é parabólica, porque seria a segunda metade de um lançamento oblíquo. Tudo bem? Então, para a pessoa que está dentro do movimento, ela vê o parafuso descer em linha reta, porque a pessoa está andando junto com o vagão. Para a pessoa que está fora do movimento, vê o parafuso fazer uma parábola. Então, a trajetória também depende do referencial. Um outro exemplo muito comum desse de trajetória é uma bomba caindo de um avião, ou lançando lá um pacote de suprimentos ou alimento, enfim. Mas quando o objeto cai do avião, a velocidade Vx vai junto com o avião. Então o objeto vai caindo e vai fazendo uma parábola. Mas para o piloto do avião, ele vê o objeto caindo em linha reta, porque o objeto está andando junto com ele. Ok? Volta o vídeo quantas vezes for necessário para você pegar essa ideia. E finalmente, uma outra ideia que a gente tem que discutir, que costuma dar um probleminha ou outro aí, é a questão dessas letrinhas, ó. S, delta S e D. Eu vou apelar para uns ícones, uns símbolozinhos. O S é um ponto. O delta S é um trechinho entre dois pontos. E o D seria esse trecho em módulo. Vamos interpretar? O S o pessoal costuma chamar de espaço e não está errado isso. Só que para deixar mais refinado, eu vou chamar o S de posição num exato instante. Quando você pega uma trajetória, né, com referencial, ela tem um referencial de sinal, ela tem um referencial de origem, ela tem posições para o lado positivo, posições para o lado negativo. Esse lado negativo, lembrando que é totalmente fictício, né? É que nem falar um GPS, aí pelo GPS eu andei tantos metros para oeste, tantos metros para leste. Aqui na cinemática a gente usa sinais e tá tudo bem. É só para sinalizar para que lado você tá. Pois bem, o que é o S? Uma posição num dado instante. É um ponto exclusivo nessa trajetória. O ΔS se chama oficialmente deslocamento escalar. Dá um pause no vídeo e anota isso. Deslocamento escalar. E o que é o deslocamento escalar? É a diferença entre duas posições. É a posição final menos a posição inicial. Final menos inicial. Não se assuste se você achar por aí ΔS negativos. Por quê? Se o objeto estiver andando para lá e a posição final for menor do que a posição inicial, o ΔS vai dar negativo. Ô Du, mas pode alguém andar para um lado negativo? Pode, desde que a trajetória tenha sido referenciada. Se o ΔS for positivo, o cara andou a favor da trajetória. Se o ΔS for negativo, o cara andou contra a trajetória. E tá tudo bem. Por isso, o deslocamento escalar você calcula sem dó. Final menos inicial. Posição final menos posição inicial. Independente do sinal que vai aparecer na resposta. E o D é a famosa distância efetivamente percorrida. É um trecho em módulo. Parece aquela quilometragem do carro, sabe? Você vai pegar um carro e fala, esse carro aqui já rodou 9.730 quilômetros. Ele pode ter ido, ele pode ter voltado, mesmo que esteja dando ré. Aquele valor sempre soma. Então, o que acontece na distância efetivamente percorrida? Por exemplo, se um objeto avançar na trajetória e depois retornar, você soma tudo em módulo. Tudo bem? Distância efetivamente percorrida não tem sinal. É a soma dos módulos de todos os deslocamentos. Beleza? Muito bem. Esses são os conceitos básicos dessa aula introdutória da cinemática. A gente vai avançando nos estudos e vamos caprichando nessas revisões, beleza? Eu vou sair da frente para você dar um print e não se esqueça, toda vez que você precisar, volta, anota, vai para frente e vai estudando, beleza? Sempre em frente. Vou sair da frente para dar um print e vou voltar com a lousa apagada para vocês. Muito bem, espero que essa videoaula tenha te ajudado nessa árdua batalha que é o vestibular. Se você gostou dessa aula, clica aqui, dá um gostei aqui pra gente, dá um like aqui. E se você puder,
compartilhe com seus colegas. Quem sabe podemos ajudar mais gente trazendo pessoas para o nosso canal. Beleza? Queremos pontos, queremos vagas. Valeu, pessoal!